O Atlético sentiu o jogo, sentiu, e dito pelo Rony, no intervalo, numa entrevista que ele deu, no intervalo ele falou, alguns jogadores sentiram o jogo. E a gente tem que voltar mais ligado. Tem jogador que está se escondendo. Ele falou isso no intervalo do jogo. E o Atlético sentiu o jogo, respeitou. Mais do que o respeito ao Flamengo, os jogadores temeram o Flamengo. Entraram realmente alguns jogadores, tanto é que ele mudou os dois laterais no intervalo. O Dorival fez a troca ali, fazendo a mudança e que acabou melhorando o time. Agora, o Atlético também, só com a entrada do menino, agora que me fugiu o nome, que veio das divisões de base, centroavante, o centroavante de referência, começou a incomodar. Guilherme Bissoli. Começou a incomodar o Flamengo. Foi. Uma pancada. Agora, o Flamengo, é impressionante o que o Flamengo está fazendo, porque o Flamengo voltou com seu time principal de férias no dia 27 de janeiro. Exatamente uma semana depois, no dia 3 de fevereiro, estava enfrentando o Resende, mudando todo aquele planejamento que havia sido divulgado, né, pelos repórteres que cobrem o Flamengo e a diretoria, de que o time só avança mais adiante que estrearia o time principal. E voltou uma semana depois. E vai, contra o resultado, não tem argumento. A gente não tem como criticar. Mudou a fisiologia, o trabalho de fisiologia, o trabalho de preparação física. O Flamengo praticamente abdicou da pré-temporada desse time principal e já conseguiu 4 vitórias, sendo uma taça. Mas, Jorge, é normal na Europa, é normal. O tempo de preparação lá é maior, mas é normal você fazer jogos amistosos. Mas aí é jogo de competição. Mas há um desnível tão grande. Não estou falando desse jogo, não. O jogo contra o Resende e o segundo jogo depois que o Flamengo jogou Madureira eram preparativos para essas 2 semanas que o Flamengo vai ter 3 decisões. E aí apareceu o Fluminense no meio do caminho. Que não era o previsto, né? Foi um bom teste. Mas foi um primeiro tempo. Sim, um bom teste. Mas era previsto porque o Jorge Jesus queria fazer o Resende, Madureira e esse jogo. Aí, como classificou, não, vou botar também contra o Fluminense. Vou botar também contra o Fluminense, que era um teste. Claro que sim. Um bom teste, porque o Fluminense... Sim, era mais forte que os dois. Era mais forte que os outros dois. Mas lá é normal. Não que o time vai jogar 90 minutos. Tanto é que é normal, que também é normal na Europa, né? Você treinar no dia do jogo. Ele treinou com o Flamengo no dia do jogo. A preparação foi feita. Só que os jogadores superaram a falta do condicionamento físico com a boa técnica e intensidade. Tanto que na maioria dos jogos, né, esse aí também foi um que ele falou, foram 30 minutos, o Jorge Jesus falou isso na entrevista, 30 minutos espetaculares. É o primeiro tempo que ele mata o jogo. Ele sufoca o time adversário, talvez enquanto tenha fôlego, sim, pelo menos nesse começo. Faz os 2, 3 gols, contra o Fluminense também, com 8 minutos estava 2-0. Sim, perfeito. Agora, você tem o jogo treino, né? E o jogo de competição te permite trocar 3 substituições. A gente vê nos jogos de pré-temporada, do futebol inglês, futebol espanhol, torneios de verão, às vezes você começa um time no jogo seguinte... Florida Cup. Totalmente, completamente um outro time. Agora, isso aí é um case até para a gente avaliar no futuro se o Flamengo mantiver no segundo semestre o ritmo que ele tem nesse início de temporada e chegar nas competições alvo dele, que são Copa Libertadores, Copa do Mundo de Clubes, Campeonato Brasileiro e, por que não, a Copa do Brasil, né? Mas eu imagino que sejam a prioridade essas 3 competições que eu citei, a Copa do Mundo de Clubes, a Libertadores, classificando para a Copa do Mundo de Clubes, e o brasileiro, o bi-brasileiro consecutivo, né? Ele conseguir esses objetivos, vai revolucionar a preparação dos outros clubes. Porque todo mundo vai querer copiar isso.
Como copiar é uma outra história, porque o Flamengo tem o elenco. Eu costumo dizer, o treinador vencedor, o treinador bom é aquele que pega um elenco bom e o transforma em campeão. Nós já tivemos vários treinadores ditos bons que pegaram elencos bons e não saíram campeões. Os times quase até foram rebaixados. A gente tem vários exemplos desse no futebol. Então, você pegar um elenco como esse, contratou 8 jogadores na temporada passada do meio do ano para cá, e todos os 8 deram 100% de resultado, se erraram no futebol. Tem o dedo do treinador. E não contratou no meio do ano os 8, né? Porque Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio... 4 no meio do ano. Mas você, a base... Esses 4 que vieram, titulares. Sim. E deram certo. É muito difícil você contratar 8 jogadores e todos os 8 darem certo. Então você tem o mérito do Jorge Jesus. E trouxe o Jesus no meio do ano, né? Exatamente. Destacar também. Vamos ouvir então o JJ falando depois da vitória de 3-0 do Flamengo para cima do Furacão. Mais um título que este time ganhou, e por isso volto a dizer porque é que o Flamengo em termos de objetivos está noutro patamar. Volto a dizer, em termos de objetivos está de outro patamar. Eu acho que falo português. E 30 minutos fantástico, 30 minutos fantásticos da equipa. Esta equipa é uma equipa que em pouco tempo joga já de olhos fechados. Acho que esta equipa do Flamengo é forte, tudo ela caminha para tomar conta da hegemonia do futebol brasileiro, mas não podemos esquecer, quando a gente chegou cá, já estava cá a maioria, não é? E portanto isto é tudo derivado de um trabalho de muita gente, é assim senhora, mas não quero dar assim o toque, mandarem a bola para o lado, porque a gente sabe o nosso valor. Aquilo que eu tento passar aos meus jogadores é as nossas ideias. São ideias diferentes? São. Mas não é só no futebol brasileiro. Quando estava na Europa também era diferente. E portanto nós trabalhamos sempre em função de objetivos e de uma ideia e de uma cultura técnico-tática que tem dado resultados. Não quer dizer que dê sempre isto no futebol, tudo muda de um momento para o outro. Nós sabemos que não vamos conseguir ganhar tudo, ou não vamos conseguir ganhar a maioria dos jogos, vamos perder alguns. Estamos preparados, não para perder, mas estamos preparados no dia que perder para melhorar. Este time, este clube obriga a quem trabalha nele a pensar alto, mas também quer dizer à nação flamenguista, vocês têm que ter orgulho da equipa que têm. Eu posso dizer nós brasileiros, posso-me também considerar, temos que olhar de uma forma muito mais positiva e não com inferioridade sempre na Europa, não sei quê, na Europa não sei quantos. No futebol da Europa há algumas equipas boas, sim senhora, mas no futebol brasileiro também há muitas equipas boas e uma delas é o Flamengo. Não, o Flamengo é o melhor, né, Jesus? Não há dúvida nenhuma. E acho que o Jesus pode falar que o Flamengo está em outro patamar, porque ele realmente está falando aquilo que todo mundo está vendo. Números do Jesus aí na tela, Murilo? Vamos lá, vamos ver o que é Jesus nessa história do Mengão. São números realmente fantásticos, né? Só aproveitamento de 78%, um pouquinho mais aí, 78,29% para ser mais preciso. 43 jogos, 31 vitórias, 8 empates, apenas 4 derrotas. 3 títulos já, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Supercopa. 5 taças disputadas, né? Só a Copa do Brasil do ano passado e o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. E o Mundial. E aí, nas próximas 2 semanas, possibilidade de ganhar o Campeonato Carioca primeiro turno. Taça Guanabara e a Recopa Sul-Americana. Daqui a pouco o Ricardo lá, inclusive, vem lá de Quito com informações do nosso Flamengo. Aliás, Flamengo sem 2 jogadores, o Gabigol e o Léo Pereira. E Léo Pereira, daqui a pouco lá vai explicar
Por quê? Deixa eu lançar uma pergunta para vocês. Sim. O que você queria falar? Não, só vai ser uma experiência diferente para o Jorge Jesus jogar, né? Dirigir uma equipe na altitude. Ele não sabe o que é isso. Ele verdade. nunca viveu isso. E lá tem verdade. altitude. 2.850. Lá o Fluminense perdeu Porque para não tem ele nenhum time lá dos Alpes suíços, né? Dos Alpes italianos, né, Edmundo? Não Se pega. tivesse, teria tido... É uma experiência diferente. E para ele e para alguns jogadores. Deixa eu perguntar um negócio para Felipe vocês. Luiz. Em cima desse gancho aí que o Jorge lembrou, né? Foram 4 jogadores contratados no início, né? Para o início da temporada no ano passado. Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Arrascaeta. Sim. Sim. Naquele primeiro semestre, o time estava tentando se ajeitar com o Abel, certo, Paulo? Estava tentando ajeitar ali e não conseguiu. O líder do campeonato quem era? O Palmeiras. A gente falava que o time a ser batido é o Palmeiras. O Palmeiras fez uma campanha sólida. O Edmundo fez todos os jogos do Palmeiras, muito sólida na primeira fase da Libertadores. O Flamengo teve algumas dificuldades, teve jogo difícil com o Peñarol e tal, Em né? primeiro no grupo, né? Na parada da Copa América, tudo mudou, né? Vieram os 4 reforços, Gerson, Pablo Mari, os 2 laterais, Rafinha e o Felipe Luiz. E o Jorge Jesus. E aí houve uma reviravolta. O Flamengo aconteceu, o Palmeiras caiu, mudou de técnico, saiu o Felipão, veio o Mano. Enfim, o Flamengo foi campeão brasileiro e levou também a Libertadores. Vocês acham que por exemplo, vamos começar com o Palmeiras, Edmundo. Você não acha que o Palmeiras precisa dar esse salto também? Vendo que o Flamengo deu o salto nele, agora está na hora dele dar o salto no Flamengo, reforçando ainda mais esse elenco? Ou esse elenco que está aí à disposição do Luxemburgo é suficiente para fazer frente ao Flamengo? Lembrando que o Felipão não conseguiu fazer frente e o Mano que assumiu também não conseguiu fazer frente no segundo semestre do ano passado. Individualmente, o Flamengo é melhor. Mas o elenco do Palmeiras tem condições de fazer frente. Precisa mudar o jeito de jogar. Precisa ter mais intensidade. Estava conversando aqui na redação agora com o Mário Corneta Verde. Ele... Mário Corneta Verde? É o diretor da Diretoria Verde. Diretoria Verde. Ele estava falando ali, tem jogadores que são lentos no time do Palmeiras. Não, é a maneira de jogar do Palmeiras que é mais cadenciada. Pelo menos foi o que eu vi no jogo de domingo contra o Mirassol. Reagiu, depois virou o placar, que saiu atrás, pela categoria individual dos seus jogadores, pela entrada do Rafael Veiga. Pode ter uma N coisas. Mas, repito, o Flamengo, se estivesse na mão do Abel, poderia ser campeão da Libertadores, poderia ser campeão brasileiro. Poderia sim, mas não ia encantar como encantou com Jesus. Jesus chegou e revolucionou e fez os treinadores brasileiros saírem do lugar comum. Porque tinha muita gente acomodada aqui no futebol brasileiro. Muita gente de nome acomodada. Essa é a minha concepção. E basicamente o que ele fez, para eu não me alongar muito, ele diminui o campo, prestem atenção o Flamengo jogando, ele diminui o campo quando o Flamengo não tem a bola. O adversário tem um campo menor para jogar. E ele aumenta o campo, amplia o campo quando o Flamengo tem a bola. Seja com posse de bola, seja na velocidade e na capacidade técnica de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Essa é a maneira com que eu enxergo o jogo. Liberdade de expressão. Você vê o Arão, pode pegar no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele começa a jogada, ele entra no meio dos zagueiros, o início do jogo começa por ele e ele vai chegar lá dentro da área. Qual outro volante faz isso no Brasil? O Arão é o jogador que mais evoluiu com o Jorge Jesus. Mas é a confiança, é um estilo de jogo. Não precisa ser jogador da posição para ocupar o espaço de atacante. Entendeu, Paulo? Então, eu acho que o Grêmio tem condições. É isso. Acho que o Grêmio tem condições. Acho que São Paulo tem condições. Falando por elenco. Aí um pouco menos. Corinthians, não. Palmeiras, Grêmio, São Paulo. Minha opinião, tem condições. Nenhum deles estão no patamar do Flamengo. O Flamengo está acima. O Inter você não inclui nesse grupo? Eu vou incluir se fosse um segundo degrau,
Esses degraus, assim. No terceiro aqui tá Inter, Corinthians. São times que têm jogadores de bom nível, tem torcida, tem estádio, tem camisa, tem tradição, mas precisam estar mais intensos, precisam jogar um pouco mais, dobrar, triplicar a marcação, como faz o Flamengo, envolver o adversário com toque de bola, personalidade para fazer a jogada individual. Enfim, tem uma série de coisas que o Jesus implementou nesse time do Flamengo. Não é só a capacidade individual dos atletas, não é só isso. Meu modo de enxergar o jogo é tanto que o CSA veio ao Maracanã e jogou bem contra o Flamengo. Sim. É intensidade. O Vasco no 4x4. Então tem alguns times que tem que servir de exemplo, que com intensidade, com uma entrega maior, conseguiram fazer um jogo mais parelho. Por isso que eu enxergo nesses times a possibilidade de igualar o Flamengo. Mas se ficarem nesse marasmo de que o resultado não importa, ocupação de espaço não importa, o que importa é o meu trabalho dia a dia aqui, o Flamengo vai ganhar todos os campeonatos que disputar com o pé nas costas. Fábio.